E é sobre esse relatório de produção e vendas da Vale que a gente fala agora com Rui Hungria, que é analista da Empíricos Research, que eu tenho o prazer de receber aqui no CNN Money News. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Rui. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, pessoal. Rui, queria começar entendendo esses números, né? Porque houve análises mais otimistas, análises mais ah, ah, pessimistas em relação a esses números da Vale, algumas mais neutras. Eu queria entender o que Uhum. esses números acerca da produção e de venda do minério de ferro indica sobre a atuação, né? Sobre os resultados da companhia como um todo e, evidentemente, também sobre as perspectivas a médio e longo prazo. Tá. Eu entendo muita gente aí com opiniões divergentes, porque na verdade eu acho que foi um relatório meio misto mesmo, né? A gente teve, na verdade, uma produção que até superou as expectativas do mercado, mas em termos de vendas a gente teve números um pouco abaixo do que o mercado estava esperando, né? A Vale, ela tem mudado um pouco a estratégia dela de baixar o teor, né, a qualidade do minério, por conta de uma condição de mercado um pouco mais difícil, né? As siderúrgicas chinesas, elas estão com margens muito apertadas e estão demandando minério de menor qualidade, né? E a Vale tem alterado um pouco esse mix de produção dela. Isso afetou um pouco as vendas, mas eu entendo que, assim, no geral, né, se você pegar aqui na balança, pegar uma produção um pouco maior do que o esperado, vendas um pouco menor do que o mercado estava esperando, eu entendo que foi um relatório misto, né? E é por isso que eu entendo alguma divergência, a gente olhando o copo um pouco meio cheio, olhando mais para a produção, gente olhando as vendas e vendo um copo meio vazio, mas no fim do dia a gente teve na minha visão aqui, como analista, um resultado que foi bem misto, né? Com poucos highlights positivos, mas alguns decepcionantes, como um pouco essa venda. Mas eu diria que aqui na minha visão, a grande sacada aqui, o que a gente pode destacar é, depois de muitos anos, digamos assim, com a Vale apresentando uma produção abaixo das expectativas, no qual inclusive ela começou a investir mais em melhorias para melhorar essa produção, a gente realmente agora, né, e esse resultado, essa prévia do segundo trimestre, mostrou de fato uma melhoria de produção e até acima do que o mercado estava esperando. E também vale destacar aqui o desempenho da divisão de metais básicos, apesar de ter vindo ali relativamente em linha com o que o mercado estava esperando, acabou mostrando uma boa evolução aí nas comparações com o ano anterior e também mostra, né, depois de alguns anos aí de resultados abaixo das expectativas, essa divisão que ela é tão importante para a companhia aqui, olhando para o futuro, ela realmente vem ganhando tração, e melhorando a produtividade. Estava exatamente esses dados a respeito da mineração e também dessa exploração de outros minerais, né, de outros metais. Eu queria entender, a gente acompanhou aqui uma queda de 3,1% nas vendas de minério de ferro em comparação com o ano passado. Isso decorre exatamente dessa mudança de portfólio, de algum tipo de ampliação do escopo de atuação da Vale, ou não, ou tem, na verdade, algum tipo de fator mais significativo de demanda por trás? Porque depois eu quero conversar sobre preço com Uhum. você, mas minha pergunta nesse momento é essa. Tá, é uma combinação desses fatores que você citou, na verdade, né? Primeiro, é uma questão de mudança de foco. A Vale, ela vinha aí nos últimos anos focando muito mais em um minério com prêmio, né? Ela tem um minério de muita qualidade. Só que, como eu disse, né, o setor siderúrgico na China, e aqui vocês devem saber, devem ter visto aí nos últimos anos, principalmente por conta da desaceleração no setor imobiliário, a demanda de minério na China ela vem caindo bastante, né? A demanda de aço, na verdade, né? E com essa menor demanda de aço, que a gente tem visto as indústrias siderúrgicas elas trabalhando com margens um pouco mais apertadas e com isso elas, na verdade, demandando um minério de menor qualidade. A Vale, para se ajustar a essa demanda de mercado por minério de um pouco menor de qualidade, ela acaba precisando de mais tempo para fazer essa mistura. Isso acabou atrasando um pouco aí essas vendas, né, essas entregas e essas vendas. Então, no fim, é uma combinação desses fatores, né? Uma demanda mais fraca vindo da China, que acaba pedindo
demandando aí um minério de uma qualidade diferente do que ela entregava, e por outro lado, a Vale tendo que reajustar aí o portfólio e isso demandando um pouco mais de tempo aí para entrega. Mas no fim do dia, a gente não. Como a produtividade, a produção veio boa, né? A gente entende que isso é uma questão aí um pouco mais comercial e que deveria se ajustar aí, olhando para frente, né? Luiz, você traz alguns aspectos muito interessantes para essa discussão, como, por exemplo, essa estratégia da Vale em focar, né, em minérios de alta qualidade e também essa redução da dependência da China em relação a esse minério, né? Eu queria entender exatamente como é que a empresa, a mineradora, vem se posicionando em meio a essas discussões acerca principalmente da mineração como um todo, né? Isso, a gente conversa bastante sobre o modelo de negócios, também uma certa transição do ponto de vista dos impactos que causam, né, de fato, a atividade, mas também com essa perspectiva, como a gente estava mencionando anteriormente, de uma exploração maior desses outros metais, considerados inclusive raros, que estão aí no centro dessas discussões todas envolvendo Rússia, Ucrânia, China, Estados Unidos, etc. Como é que a empresa está posicionada em meio a essa série de discussões, tanto do ponto de vista da atuação com mineração em si sendo colocada em discussão, principalmente pelas questões ambientais, e também com essa perspectiva de uma exploração maior desses chamados minerais raros? Uhum. Tá. Bom, como eu disse, né, as últimas notícias que a gente tem visto aí nos últimos anos envolvendo a atividade da China, elas não têm sido muito animadoras. Por várias vezes a gente vê reduções de perspectivas de crescimento e tudo mais, e a gente tem que lembrar que a China é quem mais demanda minério de ferro, mais compra minério de ferro, a maior cliente da Vale e das outras mineradoras aí, as maiores do mundo, né? Então, esse é um tema importante e que o mercado inteiro vem acompanhando muito de perto, e isso sempre acaba trazendo algum tipo de, de- de análise, né, de discussão aí sobre o futuro da companhia. Mas isso é uma coisa que o mercado já sabe e já tem visto, né? Cabe à Vale, e é o que ela tem feito nos últimos anos, como uma produtora de commodity, você não consegue controlar o preço do produto que você vende, né? Então, eu acho que a primeira estratégia que a gente vê muito claramente da Vale principalmente depois desses últimos anos aí, como eu disse, de uma produção um pouco abaixo das expectativas, principalmente com essa troca do comando da companhia, a gente tem visto uma companhia muito mais focada em melhora operacional de produtividade consequentemente, né, com a melhora de produtividade, você tem uma redução de custo, né? Então, a forma mais eficiente de você lidar com o mercado que você não tem muita visibilidade, que é essa questão que a gente tem visto da China, né? Sempre com ajustes para baixo ou dificuldade de entender a atividade econômica por lá, é você se precaver tentando ser o mais eficiente possível, e é algo que a gente tem visto a Vale conseguindo fazer nos últimos trimestres. Ainda falta muito para chegar, a gente olha o guidance da companhia, a gente espera uma melhora ainda melhor para os anos de 2026 para frente, né? Mas é algo que a gente já tem visto ser entregue. Como eu disse, ela entregou uma produção até maior do que as expectativas, e os últimos trimestres têm mostrado ali custos melhores, né? Custos caindo. Então, acho que a primeira forma e a mais eficiente de você, uma empresa que vende minério de ferro, e essa é a sua principal, o seu principal produto, é tentar se tornar eficiente nisso, controlando o seu custo e melhorando a sua produtividade, né? Agora, a gente também tem que lembrar que o minério de ferro é um produto que, como você disse, ainda é muito dependente da China, e apesar de a gente estar vendo alguns outros países melhorando esse consumo, a Índia é um exemplo e pode se tornar um player importante no futuro, que pode até, de certa forma, compensar um pouco essa retração que a gente tem visto na China. Não dá para esquecer da importância desses metais básicos, que eles têm um papel importantíssimo na transição aqui energética, né? Então, a gente está falando aqui, todo mundo tem visto aí o avanço dos carros elétricos, não só no Brasil, mas mundo afora, e a importância até disso na atividade econômica da China, na produção chinesa. A Vale tem cada vez mais tentado se posicionar para essa transição energética,
que não é só importante em termos de você diversificar o seu negócio, né? Um negócio que é visto como mais antigo, produção de minério de ferro, para uma coisa um pouco mais olhando para o futuro, para essa transição energética, né? Cobre, níquel. Mas também tem uma questão aqui que não é só essa diversificação, é uma questão de valuation também. A produção desses metais básicos, e aqui, né, a divisão da Vale, que é a Vale Base Metals, ela tende, pela importância estratégica que a gente está falando desses metais, ela tende a ter um prêmio de valuation sobre o negócio de minério de ferro, né? Então, isso é importante até para o valor das ações, se ela tem um. Acho que a gente perdeu o contato com o Rui Hungria, infelizmente. A gente perdeu o contato com ele, que falava exatamente sobre essa importância. Voltamos? Já temos o Rui de novo? Ouvindo. Rui, você me escuta? Infelizmente perdemos o contato com o Rui, mas esse foi Rui Hungria, analista da Empíricos Research. Opa! Rui, você me escuta? Tá bom. Tô ouvindo. Agora sim, agora a gente escuta você também. A tecnologia prega essas peças com a gente de vez em Sim. quando. Mas, Rui, você citava exatamente essa produção de níquel e cobre crescente. Só para a gente situar o nosso telespectador, a produção de níquel da Vale cresceu mais de 44% e a de cobre 17,8%. E achei muito interessante esse ponto que você trazia acerca do aumento da demanda, principalmente da China, em relação a esses minerais. Eu queria entender, a gente pode pensar em alguma mudança mais ostensiva exatamente desse core business da Vale, ou ainda é muito cedo para a gente pensar nisso? Eu entendo que, assim, até pelo volume que a gente está falando do minério de ferro, hoje o minério de ferro é 90% do negócio inteiro da Vale. Então é algo que é muito relevante ainda e não dá para a gente falar que a Vale vai mudar o foco dela de uma hora para outra, dada a importância do minério de ferro no negócio, que é o que realmente traz os resultados hoje, né? Mas olhando para frente, a minha expectativa é de que esses metais básicos eles comecem a ganhar importância porque a gente está falando de algo que é super importante para a transição energética, como a gente já comentei aqui, essa questão de baterias, carros elétricos, cada vez mais a gente tem visto aí eletrificação, então eu entendo que é algo, é uma tendência que deve continuar aumentando. As companhias do setor, não só a Vale, mas as australianas também, devem continuar com CAPEX, né, com investimentos muito grandes nesse segmento, porque, como eu ia dizendo, em termos de valuation, ele é muito importante. Esse segmento ele acaba tendo um prêmio de valuation sobre o negócio de minério de ferro, justamente porque ele tem um papel estratégico mais importante, margens melhores, né? E tem, digamos, até estrategicamente, olhando para o futuro, ele acaba tendo um apelo melhor para o investidor do que um negócio mais, digamos, visto aí como antiquado, como é o minério de ferro. A gente continua vendo o minério de ferro ainda muito importante, o consumo ainda, demanda muito grande por ele, mas não tenho dúvidas de que para o investidor, olhando para uma empresa, ele vai pagar um pouco a mais para uma empresa que tem uma fatia maior ali do negócio nesses metais que são vistos como metais de transição para o futuro, né? Minério, né, nessa desvalorização do preço do minério de ferro desde o ano passado para esse ano, essas perspectivas de uma desaceleração generalizada do ponto de vista da economia global, o que esses tantos números que a gente vem acompanhando, né, essa redução do preço, quanto também as perspectivas de um impacto de demanda, seja da China, seja também de outros destinos desse minério, como isso impacta exatamente essas perspectivas para a Vale e para a produção da mineradora brasileira? Acho que em termos de produção, de quantidade para Vale, por enquanto não é algo muito relevante, né? A gente tem que lembrar que, e é uma das coisas que faz a gente ter um viés um pouco mais positivo com a Vale, e ela inclusive está na nossa carteira de dividendos da Empíricos, é o fato de a Vale ela ter um custo de produção que está entre os menores do mercado inteiro, né? Então, para a Vale, se o mercado, se o
minério de ferro sobe muito, claro, ela vai ganhar mais, ela vai ter uma margem melhor, mas se o minério de ferro cai, né, vai ali para casa dos US$ 90 por tonelada, ela ainda está conseguindo gerar caixa, enquanto a gente entende que uma série de mineradoras ali que tem um custo marginal maior do que isso vão ter que começar a pensar em reduzir a capacidade, né? Então, em termos de produção para Vale, a gente vê a companhia nesse momento mais ajustando o mix de qualidade, né? Porque não vale a pena para ela vender um minério de muita qualidade nesse ambiente de demanda mais fraca, porque no fim do dia a empresa siderúrgica ela não vai pagar esse prêmio de qualidade. Se ela continuar vendendo um minério de muita qualidade, ela vai ter que baixar esse preço. Então ela vai estar, digamos assim, vendendo um produto de muita qualidade por um preço menor do que seria o justo, né? Então ela ajusta essa qualidade um pouco para baixo, mas não tem grandes impactos ali na produção de minério. Inclusive, ela não alterou o guidance de produção de minério de ferro, né? Ela alterou o guidance de Pelotas, que é um produto que tem um pouco mais de valor agregado, justamente por conta desse ambiente de demanda um pouco pior, né? Mas a produção de minério de ferro em si, ela manteve estável, então acho que isso responde à sua pergunta, que por mais que a gente tenha tido essas oscilações de preço, como a Vale ela tem um custo muito baixo, ela consegue continuar produzindo, né, minério sem alterar muito a sua estratégia, porque ela ainda consegue gerar caixa mesmo no ambiente de minério depreciado, que é diferente de muitos outros players menores, que a gente chama de players marginais, né, que tem um custo um pouco maior, e aí com minério abaixo de US$ 100, por exemplo, US$ 90, elas já começam a ficar mais, com as finanças mais comprometidas, né? Falando ainda da China e dessa qualidade do minério, Rui, a gente acompanhou durante essa semana um rally, né, por causa daquela notícia de que a China, inclusive, daria início à construção da maior usina hidrelétrica do país. Aí houve uma perspectiva de um aumento de demanda por parte dos chineses, principalmente envolvendo minério da Vale. E a gente acompanhou depois até um movimento de certa correção. Isso tem a ver exatamente com essa questão da qualidade do minério utilizado? Tem alguma coisa a ver com as tarifas de Trump? Tem alguma coisa a ver com algum tipo de dificuldade logística? O que explica esse movimento de euforia e depois uma reanálise, um rearranjo ali das expectativas? Na verdade, na minha visão, esse movimento posterior de recuo, na verdade, é só uma acomodação, né? O que a gente teve nesse primeiro momento, esse salto que você mencionou, entendo que foi muito mais uma questão de fechamento de posições aí vendidas, por todo essa questão envolvendo a China, mais recentemente aí o impacto os possíveis impactos da guerra comercial, como isso pode afetar a atividade global. Todas essas questões, né, já aliadas, combinadas com aquela perspectiva de desaceleração da China, tinham feito muitos investidores utilizar o setor de metals and mining, né, que é os siderúrgicas e as mineradoras, como funding, que é você vender essas ações, pegar o dinheiro para investir em outros ativos, porque eles não estavam otimistas com essas ações, né? E aí eu entendo que algumas questões nessas últimas semanas acabaram fazendo um reposicionamento técnico aí nesse mercado. Muita gente que estava short nesse setor acabou fechando posições. Primeiro, teve essa notícia da hidrelétrica, como você falou, que na nossa visão aqui não é tão relevante assim, em termos de fatia do que representaria aí de demanda de minério de ferro uh, anual, né? Não tem uma grande diferença assim. E além disso, também tem uma outra questão que nas últimas semanas a gente viu muitas notícias de líderes chineses mencionando um fechamento de capacidade na China de siderúrgicas que não estavam tendo bons resultados ou que até estavam atuando com margens negativas. E isso, em tese, pode trazer, primeiro assim, para as siderúrgicas, né, mundo afora, pode trazer preços de aço melhores, porque você tem uma produção menor, mas também, com a melhora das margens, você teria
as siderúrgicas, mesmo as chinesas, demandando produtos de minério de melhor qualidade, né? Então, a combinação dessas notícias acabou trazendo esse impacto positivo para o minério de ferro. E aí, o que a gente entende, né, é que depois dessa forte alta em poucos dias, teve uma acomodação mais recente, mas a gente entende como natural, né? Nada muito diferente do que o cenário que a gente tinha algumas semanas atrás. Talvez, assim, o preço do minério que tinha chegado ali perto dos US$ 90, talvez não seja tão para baixo, né? O mercado mostrando um equilíbrio um pouco mais para cima, mas também nesse momento, olhando todos esses fatores, todas essas preocupações, entendendo que essa hidrelétrica chinesa nova não vai ser um grande divisor de águas para essa sobreoferta, a gente entende que também nesse momento não tem muito espaço para o minério continuar subindo como subiu aí nas últimas semanas, né? Tá certo. Conversamos aqui com Rui Hungria, que é analista da Empiricus Research, a quem eu agradeço pela disponibilidade por essa conversa aqui no Money. Que agradeço. Tchau, tchau. Até mais.